Christopher Frame, um conto de Nancy C. Swoboda. Christopher Frame olhou pela vitrine de sua pequena loja para a chuva cair lá fora. Passava um pouco das 5 horas da tarde e pessoas de guarda-chuvas e capas coloridas passavam apressadamente de um lado para o outro, voltando para casa depois do dia de trabalho. Isso era tudo o que as pessoas faziam atualmente, pensou Frame. Estavam sempre correndo para seus empregos e para suas casas, correndo pela vida. E já não restava qualquer orgulho. Ele remexeu o carvão na pequena lareira até que ficasse com um brilho laranjado sobre a grade enegrecida. E voltou ao trabalho em sua escrivaninha grande. O prédio era incongruente naquela rua moderna do centro da cidade. Tinha 2 andares, não era muito alto e ficava espremido entre 2 estruturas de aço e vidro de aparência impessoal. Por cima da porta e nas vitrines grandes dos 2 lados havia um letreiro antiquado dizendo apenas molduras. Há 82 anos que o pai dele, depois o próprio Christopher Frame, estavam no negócio de fotografia, especialmente restauração, pinturas e molduras. Agora, Christopher estava sozinho, tanto no negócio como na vida. Morava nos aposentos dos fundos do velho prédio, usava o 2º andar como depósito. Aquele prédio antigo era seu lar e seu mundo há 30 anos. Aos 15 tornara-se aprendiz do pai, no mesmo ano em que a mãe morrera. Os 2 Frames tinham ido viver no lugar em que trabalhavam. O pai morrera quando Christopher tinha 30 anos, deixando-lhe um imóvel de valor excepcional, no qual estava encerrada toda a existência dele. A chuva se transformou numa garoa e a tarde cinzenta foi rapidamente se transformando em noite. Christopher preparou um chá com torradas, estudou fotografias sobre a mesa à sua frente. Estava contemplando-a e pensando a respeito desde que o Sr. Walters a trouxera 4 dias antes. Era uma fotografia muito antiga, de um passeio de família, provavelmente um piquenique. Estava bastante apagada e amassada. O Sr. Walters queria que fosse restaurada para dar de presente à esposa. Parecia que a fotografia era da família dela, uma mulher sentimental com relação a tais coisas. Evidentemente, o Sr. Walters esperava que Christopher Frame fizesse um excelente trabalho. Chegara até mesmo a escolher uma moldura folheada a ouro muito bonita. Mas Christopher não tinha condições de executar o trabalho. O Sr. Walters mencionara rapidamente que a esposa tinha olhos azuis e que os cabelos eram louros quando era criança. Mas e o resto das pessoas? De que cor seriam os cabelos? Os olhos? As roupas que usavam? O quão azul seria o céu? Ao fundo, Christopher podia divisar o que parecia ser uma cidadezinha adorável, com a torre de uma igreja se erguendo no céu claro. Mas a fotografia estava desbotada e o grupo em primeiro plano, posando no outeiro, estava indistinto, em vários graus de branco, manchados de marrom. Christopher punha orgulho e perfeição em todos os trabalhos que executava. Agora que a restauração de fotografias estava se tornando tão popular, incomodava-o não ser capaz de reproduzir as fotografias fielmente. A maioria das fotografias antigas era em marrom ou sépia. As pessoas que as compravam não tinham, é claro, a menor ideia das cores, já que eram jovens demais ou nem sequer tinham nascido. Christopher adorava criar as cores para as fotografias que trabalhava, mas sentia que, de certa forma, estava distorcendo o passado. Como restavam poucos artesãos verdadeiros, ninguém mais tinha tempo, nem se importava.
era algo parecido com a diferença entre as molduras esculpidas à mão que ele guardava lá em cima e as molduras modernas, esculpidas e impessoais e sem qualquer interesse, que ele estremecia quando tinha de usar em algum trabalho. Christopher voltou a remexer o fogo e acrescentou mais um pouco de carvão. Depois foi para o cômodo de teto alto que havia nos fundos do prédio. Estava mobiliado como um quarto, com móveis antigos de mogno, uma cama com 4 postes, uma colcha de retalhos. Era um quarto de homem, mas era aconchegante e agradável e antiquado. Tinha levado a fotografia, colocou-a em cima da cômoda ao pé da cama e acomodou-se em cima da colcha para tirar um cochilo. O despertador que usava para revelar fotografias estava na mesinha de cabeceira. Acertou para soar dentro de 1 hora. Depois, recostou-se para contemplar a fotografia que tanto perturbava. Se ao menos pudesse estar lá, pelo menos o tempo suficiente para ver a cena real, as cores verdadeiras. Seria maravilhoso. Ele terminou cochilando, embalado pelo tic-tac do despertador. Tic-tac, tic-tac. A combinação de algo a lhe comichar no ouvido e uma claridade intensa despertou de um sono profundo, meio estonteado. Abriu os olhos e contemplou a relva muito verde mais acima, um horizonte de céu azul. Estava deitado de lado, debaixo de uma árvore, e era um lindo dia de sol. Cautelosamente rolou e sentou-se. O ar cheirava a cravo da Índia, e o repicar de um sino flutuou preguiçosamente pela brisa quente de verão. Estava no alto de uma colina, por cima de uma aldeia de casas brancas, aninhada contra uma colcha de retalhos de campos arados e encostas verdejantes. Ficou sentado ali, extasiado, aspirando o ar puro e inebriante, mas logo ouviu risos e vozes, fazendo-o compreender que estava num lugar estranho, numa situação ainda mais estranha. Lentamente, Christopher Frame levantou-se e olhou ao redor. Ficou boquiaberto, uma expressão de incredulidade no rosto. À sua frente, vivos, respirando e posando, estavam as mesmas pessoas da fotografia em cima de sua cômoda. O fotógrafo, de costas para Christopher, estava orientando as pessoas a se colocarem neste ou naquele lugar, instruindo-as para que ficassem completamente imóveis, a fim de que pudesse bater a fotografia. As cores eram tão vívidas ao sol de verão. Christopher olhou para o grupo e procurou memorizar o máximo possível, tomando também algumas anotações no caderninho que sempre levava consigo. É claro que estava sonhando, mas talvez fosse algum tipo de telepatia que provinha da fotografia, causada por sua ansiedade em saber mais alguma coisa a respeito dela. No momento em que a garotinha do grupo olhou para ele, Christopher sentiu a cabeça latejar e dar a impressão que explodia, com sinos a repicar. A cena diante dele escureceu. Quando pôde vê-lo novamente, estava olhando para o teto do seu próprio quarto e o despertador tocava insistentemente. Sentou-se na beira da cama e olhou para a fotografia. Mas que sonho realista, pensou ele. Apalpou o caderninho de anotações no bolso do paletó e soltou uma risadinha. Decidiu começar a trabalhar imediatamente na reprodução, enquanto a cena ainda estava nítida em sua mente. Se não acurado nos detalhes, aquele trabalho seria pelo menos inspirado. Ele se levantou e espreguiçou-se, e no impulso súbito, tirou o caderninho de anotações do bolso.
Estava quente por ficar tão perto de seu corpo. Abriu e prendeu a respiração. Lá estava, em sua letra meticulosa, uma descrição da fotografia. Em seu excitamento, o caderninho caiu das mãos trêmulas. Ao abaixar-se para pegá-lo, viu as pontas de relva presas nos saltos dos sapatos. Confuso, tonto, sentindo uma estranha exultação, tornou a sentar-se na cama. Cautelosamente pegou o despertador e examinou-o. Era o mesmo que há muitos anos vinha usando. Não havia nada de estranho nele agora. Tornou a colocá-lo em cima da mesinha de cabeceira e ficou a olhá-lo fixamente por um longo tempo. O significado da experiência deixava Christopher confuso. Ficara pairando entre a realidade e o nível de consciência em que mergulhara, qualquer que fosse, quando assistira à cena da fotografia. Lentamente, ele saiu do quarto e seguiu para os aposentos na frente do prédio antigo. O carvão era agora cinza branca na lareira e a chuva cessara. Nada havia de diferente no ambiente familiar. Abriu a porta da frente, respirou ar frio. Tudo lá fora também continuava igual. Gostava mais de sua rua durante a noite. Os sinais luminosos faiscavam contra estruturas de aço e vidro, fazendo com que os prédios frios e impessoais parecessem agradáveis e amistosos. Por muitas vezes tivera a sensação de que seu prédio antigo era uma fortaleza, da qual podia olhar para fora e ver as antigas e maravilhosas lojas serem impiedosamente arrasadas, surgindo monstros de concreto em seu lugar. As pessoas eram cada vez mais apressadas, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, recomeçando tudo no dia seguinte. De certa forma, o negócio que ele mantinha ali, naquele prédio antigo, era um monumento ao passado, e Christopher tensionava que assim continuasse. Muitas noites, enquanto esquentava os pés ao fogo da lareira, o pai de Christopher falara dos tempos antigos, quando se levavam semanas para fabricar um único móvel, como as coisas eram feitas para durar uma vida inteira, como os homens eram artesãos e artistas, ao invés de meros operários opressados. As fotografias muito antigas que as pessoas lhe levavam para serem restauradas faziam com que aqueles tempos se tornassem ainda reais e desejáveis para Christopher. Depois que o pai morrera, ele se abrigara ainda mais na casa e se empenhara mais a fundo em sua profissão. Ansiava pela companhia de uma esposa, mas era também antiquado demais para ser atraente para as mulheres. Ou pelo menos era o que pensava. Assim contentava-se com seu trabalho e com a segurança do velho prédio. O ar ajudou a limpar a mente e a dispersar o que ainda perdurava do sonho. Mas teria sido mesmo um sonho? A relva e a descrição detalhada em seu caderninho de anotações eram fatos tangíveis. Mas, ansioso em transferir para a fotografia tudo o que vira, adiou qualquer especulação e pôs-se a trabalhar. O sol já estava projetando um clarão rosado sobre o prédio cinza claro do outro lado da rua, quando ele finalmente terminou. Era como olhar para uma cena real dentro de uma moldura dourada. O próprio Christopher estava surpreso com a nitidez com que reproduzira a cena. Olhou para a torre distante da igreja e para a pequena aldeia, mal discernível além do grupo sorridente. Sentiu um débil anseio nostálgico. O excitamento superou a melancolia e ele pegou o telefone para avisar o Sr. Walters de que o trabalho já estava pronto. Mas compreendeu antes de sequer iniciar a ligação que ainda estava amanhecendo. Era cedo demais. Decidiu deitar-se para tirar um rápido cochilo. Depois de colar sua etiqueta atrás da fotografia, foi para o quarto. Após um momento de hesitação, resolveu usar o despertador antiquado que tinha no quarto, em lugar do que usava para revelar as fotografias. O dia transcorreu sem qualquer novidade. Sr. Walters ficou satisfeito com a restauração e a moldura da fotografia, mas não se mostrou muito impressionado. Ele não tinha, claro, a noção da estranha experiência de Christopher. Recebeu diversos fregueses, mas não os tratou de maneira meticulosa, habitual. Sua mente estava ocupada por outros pensamentos. Continuava a pensar no que lhe acontecera.
só podia ter sido verdade. Não havia relva por quilômetros ao redor, e ninguém escrevia tão preciso e coerentemente durante o sonho como ele fizera ao tomar anotações no caderninho. Sabia que tentaria fazer com que acontecesse novamente, assim que fechasse. E sabia qual a fotografia que usaria. Pareceu-lhe uma eternidade o tempo que transcorreu lentamente até 5 horas da tarde. Trancou a porta da frente e ficou parado por um momento a observar o desfile apressado das pessoas correndo para os pontos de ônibus, estacionamentos, todos querendo fugir do trabalho sobre o qual haviam deslizado durante o dia inteiro. A verdade é que ele fizera a mesma coisa naquele dia, mas fora uma exceção. Estava ameaçando chover novamente. Christopher acendeu um pequeno fogo na lareira, apagou todas as luzes, menos a de um abajur, em cima da mesa. Depois foi para o quarto. Em cima da cômoda, assim como fizeram com a primeira, havia outra fotografia antiga. Era um grupo de rapazes, posando numa calçada de madeira, diante da vitrine de vidro de uma loja. Quantas vezes o pai de Christopher não lhe falara daqueles rapazes alegres e de como se divertiam. Eles, inclusive o pai de Christopher, eram todos aprendizes em diversas lojas e oficinas, aprendendo um ofício em troca de casa e comida, de vez em quando recebendo dinheiro extra se haviam executado alguma tarefa particularmente árdua. Cautelosamente acertou o despertador para soar dentro de 1 hora, estendeu-se na cama. Talvez despertasse na praça da cidadezinha, em frente à loja. Como seria estranho ver o pai quando era jovem. Apesar de seu excitamento, Christopher acabou dormindo, mas quando o despertador tocou, ainda estava em seu quarto, sem qualquer sensação de ter estado em outro lugar. A fotografia permanecia intacta em cima da cômoda. O desapontamento e a dúvida diluíram o benefício do descanso que tivera com o rápido cochilo. Passou quase toda a noite sentado diante do fogo pensando: por que não funcionara? As circunstâncias eram quase as mesmas. Talvez tivesse de ser um passado que desconhecesse inteiramente. O desejo de voltar, principalmente pela ânsia de provar ou refutar a realidade de tê-lo feito, dominou. Deu uma olhada no relógio, ainda faltava algum tempo antes de amanhecer, e sentia-se um pouco sonolento. Cuidadosamente examinou as fotografias antigas que estavam esperando para serem restauradas e escolheu a que fora trazida pela senhora Nellie Hampton. Nada sabia a respeito da fotografia ou da mulher, apenas uma freguesa a mais. Colocou novamente a fotografia em cima da cômoda e acertou o despertador para soar 1 hora depois. Deitou-se na cama e estudou a fotografia esmaecida. Era evidentemente a fotografia de uma festa no quintal dos fundos da casa de alguém. Havia lanternas japonesas penduradas dos fios estendidos da varanda até as árvores, mesas compridas, cheias de comida e um grupo sorridente usando as melhores roupas, muito empertigado nos degraus da varanda. Espere um pouco. Christopher levantou-se e foi examinar a fotografia mais de perto. Deveria trazer algo de volta, uma prova de que realmente estivera lá. Ah, isso mesmo! A balaustrada da varanda era de estacas finas, com pequenas bolas de madeira em cima. Poderia facilmente arrancar uma dessas bolas. Voltou a deitar-se na cama e, depois de uma última olhada na fotografia, fechou os olhos. Foi um movimento de balanço que o despertou. Estava na varanda da casa em que se realizava a festa, olhando para o quintal, sentado numa cadeira de balanço grande, pendurado do teto por 2 correntes de ferro. E a balaustrada à sua frente era encimada por pequenas bolas de madeira. Levantou-se e caminhou lentamente até o lado da varanda. Lá estava o grupo da fotografia posando, esperando que o fotógrafo dispensasse. Um momento depois, todos desceram os degraus. Ele estava lá. Olhou para si mesmo. Estava de calça e em mangas de camisa, mas não destoava muito, pois vários homens estavam assim também, arremessando ferraduras no quintal. Desceu os degraus e permaneceu perto das moitas, de onde podia observar aquela maravilhosa festa dos tempos antigos. Sentiu-se tentado a experimentar a comida. Os aromas deliciosos que flutuavam até suas narinas faziam com que sua boca
ficasse cheia d'água. Havia galinha, bolos e tortas, pão feito em casa. Ao lado havia uma tina cheia de gelo, cercando um galão grande de sorvete de morango. Olá, não quer comer alguma coisa? A voz suave deixou-o aturdido. Girou rapidamente e deparou com os olhos mais azuis e o rosto mais meigo que já viram. Como? Oh, não, obrigado. Eu já comi. É novo por aqui, não? Meu nome é Sarah Phillips. A moça fitava-o com interesse genuíno. Somado à sensação inebriante de estar ali, isso fez com que ele sentisse uma estranha e estonteante exultação. Sou sim, acabei de chegar para a festa. Fico contente que tenha vindo o senhor. Desculpe, mas não me lembro do seu nome. Christopher Frame. É de que parte do país? Ela o fitava com interesse. Christopher podia sentir que estava curiosa por sua aparência. Sou fotógrafo. Viajei um bocado. Vai ficar aqui muito tempo? Os cachos dourados brilhavam ao sol. Creio que não, mas ainda não sei. Christopher fitou-a atentamente, tentando fixar a imagem dela em sua mente. Depois, ouviu-a zoar em sua cabeça. Está sentindo bem, Sr. Frame? Estou sim, mas peço que me dê licença. Gostaria muito de ficar, mas tenho que ir embora. Tenho que ir agora. Lamento que tenha que ir. Espero que tornemos a nos encontrar. Ela franziu ligeiramente as sobrancelhas. Eu também espero, senhorita Phillips. Sarah, adeus. O barulho era agora ensurdecedor. Ele tinha que apressar-se. Contornou a casa rapidamente, desaparecendo das vistas de todo mundo. Mal conseguiu arrancar uma das bolas de madeira antes da campainha soar. Estava deitado de costas quando despertou. Os primeiros raios do sol entravam pela janela, lançando um brilho rosado no teto. Tinha medo de mexer-se, medo de deixar para trás o último fragmento do mundo que encontrara, mas que não podia conservar. Recordou-se então da bola de madeira. Talvez tivesse mesmo estado lá. Lentamente fechou as duas mãos. Nada. O desespero invadiu, não apenas por perder o passado, mas principalmente por perder Sarah Phillips. Fora a vítima de seus próprios sonhos, nítidos demais, sonhos que abriam as comportas para anseios que mantivera reprimidos dentro de si por tanto tempo. Levantou-se e foi até a fotografia. A jovem estava ali, sorrindo-lhe, mas a fotografia esmaecida obscurecia a beleza dela. Como fora um tolo em apaixonar-se pelo passado e por uma moça que ao passado pertencia. Mas, pelo menos, a senhora Nellie Hampton teria uma restauração imaginativa. Com um suspiro, Christopher encaminhou-se para a frente do prédio. Começar a trabalhar imediatamente poderia ajudar um pouco. Parou e olhou para o despertador. Talvez devesse comprar um novo. Seus olhos passaram pela cama, voltaram, e ele soltou um grito. Quase escondida sobre a coxa de retalhos, havia uma pequena bola de madeira. Agarrando a fotografia, aquele precioso pedaço do passado, um eufórico Christopher Frame cambaleou até a sua mesa e sentou-se. Era tudo verdade. Voltara realmente ao tempo daquelas duas fotografias antigas. Foi então que um pensamento terrível ocorreu-lhe. Por quanto tempo seria capaz de voltar? E se o despertador quebrasse? Ternamente, pôs a fotografia em cima da mesa e acendeu a luz. Examinou atentamente o rosto querido de Sarah com uma lente. Súbito, soube o que devia fazer. Trabalhou sem parar durante o dia inteiro, procurando terminar o máximo de trabalhos que era possível. O orgulho e a honestidade ainda governavam suas ações, apesar dos pensamentos tumultuados que dominavam sua mente. Além do mais, queria estar bastante cansado quando a noite chegasse. Como era seu hábito, fechou a loja por 1 hora para o almoço. Subiu para o segundo andar. Estava tudo arrumado, impecável, na mais perfeita ordem. Contemplou os bens antigos da família, passou as mãos pelos entalhes da cadeira de encosto alto, ergueu uma taça contra a luz, examinou a incrustação de madrepérola na pequena escrivaninha. Hoje, qualquer um daqueles objetos estaria fora do alcance das pessoas médias. No passado, porém, aquelas coisas maravilhosas estavam à disposição de todos. Isso lhe deu uma vontade intensa de trabalhar entre aqueles artesãos que se empenhavam a fundo em concluir com perfeição os mínimos detalhes de qualquer trabalho. Na hora de fechar, Christopher estava satisfeito com o que conseguira fazer e sentia-se
realmente cansado. Olhou pela vitrina como se esperasse ver alguma coisa que não o rush habitual das 5 horas. Deu de ombros e virou-se. Cuidadosamente tirou a fotografia da mesa, olhou ao redor e foi para o quarto. Era agora quase um ritual. Novamente colocou a fotografia antiga em cima da cômoda, exatamente como fizera na noite anterior. Sarah ainda estava ali, sorrindo-lhe do passado. Além da fotografia, podia ver-se no espelho da cômoda. Os cabelos estavam despenteados e a camisa manchada de tinta e preparados químicos que usara. Rapidamente, pois sentia-se invadido por um cansaço extremo, vestiu uma camisa limpa e penteou os cabelos. Depois, com as mãos trêmulas, acertou o despertador para soar dentro de 1 hora. Sentiu-se tentado a marcar um período maior, mas receou afetar assim o padrão estabelecido nas 2 ocasiões anteriores. Soltando um suspiro nervoso, estendeu-se na cama e fechou os olhos imediatamente. De muito longe, podia ouvi-la chamando. Depois, mais perto, quase em seu ouvido, sentiu a cabeça aninhada em algo macio. Lentamente abriu os olhos e deparou com a expressão preocupada de Sarah Phillips. Ela o mantinha com a cabeça em seu colo. — Christopher! Está sentindo bem, Sr. Frame? — Sarah! Ele fez menção de levantar-se. — Não, fique deitado por mais um pouco. Não parecia estar passando bem quando correu para o lado da casa. Vim atrás e encontrei-o caído aqui. Encontrou-me? Isso mesmo. Eu acho que foi o calor. Está se sentindo bem o bastante para levantar? Posso ir buscar um copo de limonada. Não preciso, obrigado. Estou me sentindo muito bem. Lamentando, Christopher deixou o paraíso do colo dela e levantou-se. Eu me sentiria ainda melhor se pudéssemos dar uma volta. Christopher precisava saber se o reino do passado se estendia além da casa. O quintal, o grupo sorridente nos degraus da varanda, ofereceu o braço a Sarah, que o tomou com um sorriso tímido, mas satisfeito. Caminharam para a frente da casa. Estava tudo lá, a rua magiada de árvores, as grandes casas brancas. Passearam lentamente. Christopher começou a absorver a riqueza do ambiente. 2 quarteirões adiante, chegaram à praça da cidadezinha, luxuriante e bem cuidada, cercada por lojinhas encantadoras em prédios de madeira e pedra. Era ali que ele desejava viver, se ao menos, e foi então que ele ouviu a zoada começar. — Sarah, decidi ficar aqui. Isso iria agradar a você? Isso é, estou querendo dizer, agradaria sim, Christopher. Eu ficaria muito contente. Mas você está novamente com aquela expressão estranha. Talvez tenhamos andado demais. É possível. Vamos voltar para a festa, Sarah. Só por um momento, segure minha mão e não a largue por motivo nenhum. Ela parecia assustada e a zoada na cabeça de Christopher era agora ensurdecedora. Ele podia sentir a pressão suave da mão dela na sua. Chegaram finalmente à casa e foram para os fundos. Pouco antes de a campainha disparar, Christopher apertou mais ainda a mão de Sarah e fechou os olhos. 3 dias se passaram antes que alguém avisasse a polícia da ausência inexplicável de Christopher Frame. Vários fregueses com fotografias prometidas pelo consciencioso Sr. Frame ficaram preocupados e 2 detetives foram até a casa. Não descobriram nada errado. Também não encontraram o menor vestígio de Christopher Frame. Um dos detetives viu a fotografia em cima da cômoda. — Ei, Charlie, dê um pulo até aqui. Quero que você dê uma olhada nisso. — E o que é? Está vendo essa fotografia? Olhe bem para saber por quem está procurando. Deve ser um parente muito antigo do velho Chris. Parece um bocado com ele. Qual deles? O detetive encostou o dedo imenso na fotografia esmaecida. — Este aqui. O que está de mãos dadas com a moça na varanda. Christopher Frame, um conto de Nancy C. Swoboda. E assim termina mais uma história do canal Pop Diamonds. Por favor, dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não gostar, compartilhe com seus inimigos.
inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Fiquem